Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre o teorema fundamental da álgebra. Bom pessoal, então vamos iniciar com um exemplo aqui, dado um polinômio p de x igual a x na sexta menos x ao quadrado. Bom, eu vou utilizar alguns artifícios aqui para a gente reescrever esse polinômio de uma outra forma. Então, por exemplo, p de x pode ser escrito então como x ao quadrado que multiplica x na quarta menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o x ao quadrado em evidência, tá? Porque daí x ao quadrado que multiplica x na quarta dá o x na sexta. E x ao quadrado multiplicando menos 1 vai dar o menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, só fiz esse processo nesse primeiro passo. Muito bem, pessoal. Então, lembrando do produto notável a mais b que multiplica a menos b, o resultado desse produto notável é a ao quadrado menos b ao quadrado, tudo bem? Então, dessa forma, eu vou escrever o polinômio p de x da seguinte maneira, ó. P de x igual a x ao quadrado, que multiplica, então, esse x elevado à quarta, eu vou escrever como x ao quadrado, tá? E esse 1 é o 1 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, veja, fazendo a comparação aqui com o nosso produto notável aqui genérico, a gente percebe que o a vale x ao quadrado e o b vale 1. Tudo bem? Então, eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira, x ao quadrado, que vai multiplicar, então, x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Bom, pessoal, dessa forma eu posso aplicar novamente esse produto notável nesse fator, certo? Então, temos aqui que p de x é igual a x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 1, certo? E x ao quadrado menos 1, pessoal, é x ao quadrado menos 1 ao quadrado, tudo bem? Porque 1 ao quadrado é o próprio 1, certo? Então, eu posso escrever esse fator como sendo x mais 1, que multiplica x menos 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, pessoal, então para determinar agora a raiz desse polinômio, eu preciso então calcular p de x igual a zero. Tudo bem? Ou seja, quais são os valores de x que tornam esse polinômio igual a zero? Tá? Então, para isso, a gente vai fazer x ao quadrado, que multiplica então x mais 1, x menos 1 e x ao quadrado mais 1, igual a zero. Muito bem, pessoal. Então, veja que nós temos aqui o produto desses elementos aqui e o resultado desse produto sendo zero. Bom, quando eu tenho um produto de números igual a zero, significa que um deles é zero, certo? Então, temos aqui que x ao quadrado é igual a zero, ou x mais 1 é igual a zero, ou x menos 1 igual a zero, ou x ao quadrado mais 1 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, nós encontramos aqui o valor de x igual a zero, x igual a menos 1, x igual a 1, tá? E aqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero, note que eu não consigo aqui um valor real que satisfaça essa equação, tudo bem? Então, dentro dos números reais, pessoal, as raízes desse polinômio é x igual a zero, x igual a menos 1, x igual a 1. Tudo bem? Então, são as três raízes reais, tá? Por quê? Porque esse fator x ao quadrado mais 1, ele não possui raiz. Mas é o seguinte, pessoal, eu posso escrever esse x ao quadrado mais 1 da seguinte maneira. Perceba, x ao quadrado mais 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Bom, a gente já aprendeu em números complexos, tá? Para quem não lembra, acessa a playlist sobre números complexos, que i ao quadrado é igual a menos 1. O i é o número imaginário, tá? É um número que pertence ao conjunto dos números complexos, tá? Então, i ao quadrado é igual a menos 1, tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, no lugar desse menos 1 aqui, eu vou colocar o i ao quadrado, certo? Então, dessa forma, temos o seguinte, pessoal, x ao quadrado menos i ao quadrado. E a gente já viu aqui no produto notável da soma pela diferença, que x ao quadrado menos i ao quadrado, eu posso escrever como sendo x mais i, que multiplica x menos i. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, o que a gente conclui, então?
eu posso então escrever esse polinômio p de x como sendo p de x igual x ao quadrado vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais i vezes x menos i. Bom, desse fator x ao quadrado menos 1, pessoal, a gente descobre então que o x ele pode ser então igual a i ou x igual a menos i, tudo bem? Isso implica, pessoal, que o i positivo e o i negativo são raízes desse polinômio também, certo? Então, note que eu consegui escrever esse polinômio como sendo um produto de fatores do primeiro grau, certo? Lembrando que aqui o x ao quadrado ele pode ser escrito como x vezes x, tá? Então, p de x igual a x vezes x, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais i e que multiplica x menos i. Tudo bem, pessoal? Então, eu consegui escrever esse polinômio px como um produto de fatores do primeiro grau, tudo bem? Então, a gente vai ver agora na sequência que esse é o teorema da decomposição, tá? Eu consigo, então, transformar um polinômio como sendo um produto de fatores do primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Bom, então perceba que as raízes aqui, nesse polinômio, eu tenho aqui 3 raízes reais e 2 raízes imaginárias. Tudo bem? Então, o que diz o teorema fundamental da álgebra, pessoal? Vejamos. Todo polinômio p de grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Tudo bem, pessoal? O teorema da decomposição, pessoal, diz que todo polinômio p de grau n maior ou igual a 1 pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, tá? Então, dado aqui esse polinômio p genérico, pessoal, que a gente já viu aqui em aulas anteriores, esse polinômio, ele tem grau n, porque o maior expoente do x, nesse caso, é o n, tudo bem? Bom, os coeficientes aqui, a n menos 1, a2, a1, a0, etc., são coeficientes complexos, tá? São números complexos. Bom, então, esse polinômio genérico, pessoal, ele pode ser escrito como um produto de n fatores do primeiro grau, certo? Então, esse AN que está multiplicando aqui, ele é o coeficiente do termo de maior grau, tá? Então, ele é o coeficiente do termo de maior grau. Muito bem, quem são esses valores x1, x2, x3, etc., xn? Bom, pessoal, esses elementos, eles são as raízes desse polinômio. Bom, pessoal, isso implica que se você conhecer todas as raízes de um polinômio, você consegue determiná-lo facilmente aplicando aqui o teorema da decomposição. Tudo bem? Exemplo, suponha que você tem aqui uma equação do segundo grau cujas raízes x' é igual a 2, x duas linhas é igual a 5, por exemplo. Tá? Eu poderia utilizar x1 e x2 também, sem problema. Tudo bem? Vamos supor, pessoal, que o coeficiente do maior grau aqui, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado, seja a igual a 3. Tá? Então, eu estou falando aqui da equação do segundo grau genérica, ax² mais bx mais c igual a 0. Bom, pessoal, quem é então essa equação algébrica do segundo grau? Então, conhecidas as raízes e o coeficiente de maior grau, nós temos aqui 3 que multiplica x menos 2, ou seja, x menos a primeira raiz aqui, que multiplica x menos a segunda raiz, ou seja, x menos 5 igual a 0. Então, tá aí uma equação do segundo grau, né, conhecida duas raízes e o coeficiente do termo de maior grau. Bom, pessoal, então, como que fica o desenvolvimento dessa equação? Então, temos aqui 3 que multiplica, então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 5, mais 10, igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece aqui? Temos 3 que multiplica x ao quadrado, menos 7x, mais 10, igual a 0. Portanto, temos aqui 3x ao quadrado, menos 21x, 3 vezes 7, 21, né? E 3 vezes 10, 30, então mais 30, igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui
a equação do segundo grau, tá? Cujas raízes aí são x igual a 2 e x igual a 5. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos fazer um exemplo, que é o seguinte. Fatorar, então, o polinômio p de x igual a 5x na quinta, menos 5x na quarta, menos 80x mais 80, sabendo que suas raízes são 1, menos 2, 2, menos 2i e mais 2i. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte. P de x, então, vai ser 5, que multiplica. Bom, pessoal, por que 5? Veja, é o termo aqui de maior grau, é o x na quinta, e o seu coeficiente é o 5, tá? Então, por isso que eu coloquei o 5 aqui. E esse 5 vai multiplicar, então, fatores do primeiro grau. O primeiro fator aqui, colocando na ordem em que aparecem as raízes aqui, vai ficar x menos 1, x menos o menos 2, x menos 2, x menos o menos 2i, x menos 2i. Tudo bem, pessoal? Então, só fazendo aqui o jogo de sinal dos elementos aqui, vai ficar 5, que multiplica, então, x menos 1, x mais 2, tá? Menos 2 é mais 2, x menos 2, x mais 2i e x menos 2i. E cada expressão dessa aqui vai me dar, então, uma raiz desse polinômio, tá? Então, eu tenho 5 fatores, eu vou encontrar 5 raízes aí, obviamente, né? Tendo em vista que o grau desse polinômio é grau 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, pelo teorema da decomposição, então, eu consigo escrever, né, esse polinômio de forma fatorada. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo? Bom, pessoal, qual é o conjunto de solução, então, da equação 7, que multiplica x menos 1 na terceira, x menos 2 na quarta, x menos 3 ao quadrado igual a 0? Bom, essa equação é a seguinte, pessoal. Eu posso escrever ela da seguinte maneira. 7 que multiplica x menos 1 na terceira é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. X menos 2 na quarta é x menos 2, x menos 2, x menos 2 e x menos 2. São 4 fatores, né, iguais a x menos 2, tá? Porque o expoente é 4. E x menos 3 ao quadrado, pessoal, é x menos 3 que multiplica x menos 3 igual a 0. Então, note, equação, pessoal, tem 9 fatores. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatores. Por que que tem 9 fatores? Porque essa equação aqui, pessoal, é de grau 9, tá? E como que eu sei que essa equação é de grau 9 sem fazer o desenvolvimento dessa multiplicação? Porque, pessoal, veja, o termo de maior grau dessa expressão aqui é grau 3. Aqui é grau 4 e aqui é grau 2, tá? Como eu estou multiplicando aqui, eu vou ter, então, no desenvolvimento dessas multiplicações, o x na terceira, né, vezes o x na quarta, vezes o x ao quadrado. Então, vai aparecer como termo de maior grau o x elevado à nona. Tudo bem? Por isso que ele é de grau 9. Portanto, temos aí 9 fatores do primeiro grau. Tudo bem? Bom, pessoal, então, um produto de vários fatores iguais a zero. Significa, então, que x menos 1 é igual a zero, tá? Ou x menos 2 é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encontra aqui que o x deve ser igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Esses três valores, pessoal, são as raízes, então, dessa equação. Tudo bem? Bom, note que o x igual a 1, ele aparece 3 vezes aqui. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a multiplicidade de uma raiz. E a gente diz, então, que essa raiz x igual a 1 tem multiplicidade 3, né? Porque ela aparece aí 3 vezes. Já a raiz x igual a 2 tem multiplicidade 4, porque aparece 4 vezes. E a raiz x igual a 3 tem multiplicidade 2, porque ela aparece 2 vezes. Tudo bem? Bom, então, em termos de conjunto, pessoal, a solução dessa equação, então, vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tudo bem, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!